morador e empresário no bairro Buritis. Nasceu em 1981 e tem uma jornada empreendedora. Formado na área das exatas, é especialista em eletromecânica pelo Cefet de Minas Gerais. Bacharel em Ciências da Computação pelo UniBH. Mestre em Ciências da Computação pela UFMG. Especialista em Gestão de Custos e Controladoria pelo UniBH. Atua como professor no curso de Engenharia Civil do UniBH no campus Buritis. É corretor de imóveis e sócio-diretor da Solimob Netmóveis aqui do Buritis. Presidente da Associação de Moradores do bairro Buritis, Braulio Lara é o nosso entrevistado de hoje. Sou Juliene Matos, jornalista voluntária e responsável pelo canal do YouTube da Melissa Matos, que vou conduzir a entrevista de hoje. Boa noite. Boa noite, Juliene. É inevitável falar sobre eleições nesse momento. Ouvi dizer que o senhor é pré-candidato a vereador de Belo Horizonte. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu estou aí na pré-candidatura, participei do processo seletivo do Partido Novo e agora já no cronograma aí para chegar no momento eleitoral, nas eleições e vir a participar desse pleito de 2020. Você está presidente da Associação de Moradores do bairro Buritis, né? Uma associação muito atuante aqui no nosso bairro. Como que você conheceu e entrou para a associação? Conta um pouquinho para a gente. Bem, a minha história com a Associação do Bairro Buritis, ela começou lá atrás, né, quando eu vim para o bairro. Na verdade, eu vim para o Buritis para estudar aqui, em 99, quando eu passei no vestibular de Ciência da Computação para estudar no UniBH, que então tinha acabado de estabelecer seu campus no bairro. E aí, aos poucos, minha vida acabou vindo para cá. No segundo momento, eu montei minha empresa aqui, depois quando eu casei, me veio para cá, enfim, minha vida veio sendo conduzida para o bairro Buritis. Mas, nesse meio tempo, né, eu conheci a associação por meio de alguns integrantes, mas eu participava mais como um apoiador, né, até pela própria atividade empresarial, nos momentos que eu pude contribuir de uma cota de uma ação que a associação estava desenvolvendo, e assim fui me aproximando das pessoas. Em 2015, eu decidi participar mais efetivamente da vida do dia a dia da associação por dois motivos. Um é que eu tinha, nessa ocasião, né, o mercado imobiliário que tinha expandido demais, nessa época ele começou a se retrair, então fui diminuindo a intensidade no campo dos negócios e sobrou um tempinho para participar das reuniões à noite. E o segundo ponto é que nessa ocasião eu já planejava participar aí do pleito de uma possível candidatura que de fato aconteceu em 2016, assim como eu participei, e eu vejo que não faz sentido nenhum uma pessoa se projetar para ser um representante, né, trabalhar numa esfera coletiva de representação e não participar nem do bairro onde ele vive e onde ele mora e tira o seu sustento. Então, o que eu percebi naquela ocasião é que o mínimo que eu tinha que fazer era contribuir para o meu bairro. Eu acho que a gente tem que cuidar primeiro do jardim nosso que está à nossa volta para depois alçar outros voos. Então, nesse momento eu me aproximei da associação, me disponibilizei a atuar como um voluntário e aí começou toda essa jornada que me traz até hoje aqui na condição de presidente da BB. A associação está completando 24 anos de muita representação, de muita luta, né, de ser bem atuante no nosso bairro. Como é que é ser o presidente dessa associação nesse momento? Bem, ser presidente da Associação do Bairro Buritis foi um bom desafio que eu vivenciei nesses anos aí de trabalho voluntário. Por quê? Porque, na verdade, é muito difícil, a cultura do nosso povo, no país de um modo geral, não é de se engajar nessas causas coletivas, né? Diga-se de passagem, o Buritis é um bairro que é repleto de prédios, né? E quem mora em prédio sabe o custo que é, por exemplo, arrumar uma pessoa disposta a ser síndico, né? Porque o síndico, ele tem uma atividade muito importante, muito relevante, mas tem o lado B, tem que ficar às vezes escutando a molação de alguns moradores, tem que ficar às vezes de prontidão para problemas
eventuais que surgem, e ele sempre acaba se desdobrando e doando o seu tempo, às vezes até um tempo que seria útil para ele estar com a família, enfim, fazendo coisas particulares. Então ninguém quer ser síndico, que dirá então que vai participar de associação de bairro. Então a realidade é que as pessoas só se engajam em associações de bairro quando tem um problema muito latente. Né? Aconteceu um buraco na porta de casa, vai todo mundo lá. Tem um vizinho fazendo barulho, enchendo a paciência de todo mundo, vai todo mundo lá. Mas na normalidade as pessoas não costumam buscar associação para nada. Então é um trabalho de formiguinha, mas ele tem um propósito de zelar pela coletividade que, na grande maioria das vezes, não é bem, digamos assim, reconhecido. Né? Então todos os presidentes de associação de bairro que eu vinha conhecer durante esse período, né, todo mundo reclama da mesma coisa, que é o quê? Falta de engajamento. Então quando, em 2017, né, em atendimento ao convite da presidente que me sucedeu, que foi a senhora Consuelo, né, eu falei, poxa, eu não vou entrar lá para reclamar das mesmas coisas, né, que ninguém vai na reunião, que as pessoas não participam, né, isso aí eu seria só mais um. E aí a gente resolveu virar o jogo. A Associação do Bairro Buritis começou a levar a informação para todo mundo, né, numa intensidade do tipo, se você não vai na reunião da associação, a reunião da associação está aberta para você. E a gente começou a fazer o quê? Transmitir todas as reuniões pela internet. No caso, a gente, até hoje, nós transmitimos as reuniões todas via live do Facebook. E aí, o que aconteceu? O engajamento na internet, né, o engajamento digital, começou a aumentar assim, vertiginosamente. No início, a gente tinha 1.300 seguidores na página, hoje a gente já passou de 8.000 seguidores. Então, o que acontece? As pessoas sabem que a Associação do Bairro Buritis está lá para zelar pelo bem comum e zelar pela coletividade. Não só do Buritis, mas também como a micro-região estendida, né? Porque a gente fala Buritis e região, porque acaba que essa área da cidade aqui tem várias demandas que são em comum, elas se conectam e a gente tem que estar sempre sendo um catalisador dessas vozes, das demandas que são apresentadas. Quais as ações mais relevantes para a comunidade do Buritis? Nossa, nós temos tantas boas histórias. Eu vou falar um pouquinho mais do passado recente, né? Porque a associação completou agora 24 anos, então assim, são vários momentos diferentes do bairro, momentos de causas que foram muito importantes, conquistadas a partir de muita pressão e insistência, mas do passado recente, que é a parte que eu estive na linha de frente dirigindo a ABB, nós conseguimos algumas conquistas que foram muito importantes, e a primeira delas, que necessitou de muita articulação política, pressão, foi a gente conseguir ter a reconstrução da Mário Werneck em frente ao Parque Ageu Pio Sobrinho. Essa para mim foi a mais importante, porque a gente tinha um problema crítico e ele era sempre postergado, a prefeitura usava apenas operações de tapa-buraco e nada suportava o fluxo da Mário Werneck. Então, com esse problema à vista, né, e ele sendo totalmente recorrente, a gente começou uma pressão muito forte na prefeitura, né, as negativas, né, sempre postergando o problema para frente e fazendo apenas o paliativo, mas a gente conseguiu, depois de muita articulação, que a prefeitura direcionasse o orçamento e executasse uma obra que, diga de passagem, ficou muito bem feita, e hoje a gente tem uma Mário Werneck decente, que é o eixo principal do bairro. Essa demanda eu vejo que foi uma demanda de grande importância para a infraestrutura do bairro. Quando a gente fala de infraestrutura, né, uma das grandes questões que o morador hoje fica incomodado é com a qualidade das vias. Né? O Buritis é um bairro que, essencialmente, até pela quantidade de morro, né, que a grande maioria dos moradores trafega utilizando carros particulares, né, e às vezes as ruas não correspondem aí, não só ao fluxo de trânsito que a gente já tem, mas principalmente o valor alto dos IPTUs que são arrecadados na região, e a gente não vê essa
digamos assim, esse investimento correspondente da prefeitura para zelar pela estrutura do bairro. Então a gente tem muito problema nesse sentido. Há 2 anos e meio, 3 anos, a gente tinha uma lista com 17 ruas muito debilitadas, digamos assim, e paulatinamente vem acontecendo, né? A prefeitura tem colocado o Buritis nas tabelas, apesar de ser num ritmo muito mais lento do que o morador gostaria, do que a associação trabalha. Mas eu falo com todo mundo, um dos aspectos mais importantes da associação, do trabalho da associação, é um trabalho de persistência, que é muito fácil de jogar a toalha e largar esse trem para lá, né? Ou seja, se você não tem uma demanda atendida num tempo razoável, a tendência natural do ser humano é de cansar de ficar pedindo, né? E a gente tem um trabalho muito estruturado para não ficar nada para trás. Então, nós fazemos reuniões mensais com a Regional Oeste, que é o nosso ponto de acesso oficial à prefeitura. Nós fazemos o acompanhamento de todas essas demandas e sempre abrimos portas para todos que querem ajudar a nossa região, para que essas articulações aí possam fluir e a gente ter resultado. Outra linha de projeto muito legal que a gente conseguiu, e esse eu tenho um grande gosto de falar dele, é o programa Adote o Verde com a ABB, né? Em 2017 o Buritis estava muito jogado, mas eu vejo que não era só o Buritis, era a cidade inteira, com relação à manutenção de canteiros e áreas verdes. Para tudo quanto é lado era um matagal danado, você andava nas principais vias, tudo desleixado, e o Buritis não estava nada diferente disso. E aí nós começamos a pressionar a prefeitura para que desse a manutenção. Porém, tinha um detalhe, alguns canteiros tinham plaquinhas de adotantes, né, que estavam totalmente, digamos assim, os canteiros estavam totalmente defasados, né, descuidados, para não falar jogados. E quando a gente foi pressionar a prefeitura para que resolvesse esse assunto, nos pediram que entrasse em contato diretamente com a pessoa da plaquinha. E eu achei aquilo ali um grande absurdo, porque a pessoa que tem que fiscalizar, né, quem tem que fazer essa fiscalização é a prefeitura, e não ela terceirizar, além de tudo, uma fiscalização a uma entidade como a nossa, sendo que eu não tinha sequer acesso aos contratos para saber em quais termos a gente poderia cobrar essas empresas. E aí, a partir desse cenário, nós bolamos um processo diferente, que foi o quê? A Associação do Bairro Buritis entrou pedindo adoção de todas as áreas do bairro. E com essa adoção, ela trouxe as empresas como co-adotantes nos contratos. Ou seja, nós fizemos o processo de co-adoção, de tal forma que as empresas entram dentro do Adote o Verde com a ABB de uma forma muito mais facilitada, porque a burocracia governamental nós já superamos, né? E a associação cuida da manutenção de todas as áreas verdes. Então, é como se fosse um grande condomínio, onde nós fazemos a gestão desse condomínio e as empresas fazem o custeio, né, em contrapartida de manterem as suas propagandas nas plaquinhas, de acordo com as normas estabelecidas pelo programa. Em suma, hoje a gente tem um bairro 100% cuidado. Nós temos uma gestão que consegue inclusive formar fundos de reserva para melhoria de jardinagem em vários locais, e tem sido um projeto de destaque aí no cenário de Belo Horizonte, porque em nenhum outro lugar ninguém fez um projeto desse tamanho funcionar, e nós aqui não só fizemos, como temos muito orgulho de falar sobre ele. Já. Quais são os pontos positivos e negativos do bairro Buritis? Bem, os pontos positivos do bairro, na minha opinião, são, primeiro, que o bairro é um bairro muito alto astral, tem todos os serviços, comércio, então assim, a população que mora aqui praticamente não precisa sair do bairro. Aliás, muitas pessoas hoje que moram no Buritis também trabalham no Buritis. E aí vem infraestrutura de escolas, de supermercados, de laboratórios, comércio em geral, então é um bairro muito completo, né? Buritis é um bairro muito completo. E
por ter essa característica, ele assume um papel também de centralidade, que é justamente um polo, né, que atrai inclusive pessoas de outras regiões para usufruir desse serviço. Então eu vejo isso como o principal ponto positivo. Outro ponto muito positivo é que é um bairro seguro. A gente tem os indicadores, até porque nós acompanhamos todo o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil, os índices de criminalidade do Buriti são muito baixos. E isso é muito bom porque a população está num local seguro, né? É lógico que todo lugar da cidade pode ter problemas, mas aqui os índices são muito, muito baixos e isso dá uma sensação muito boa de viver aqui. Da parte de problemas, nós temos o trânsito como o problema número 1, que incomoda muito o morador, mas é reflexo de falta de investimento da prefeitura, né, ao longo do tempo, porque como foi uma área designada para ter um grande adensamento, ou seja, tem muito prédio, tem muita construção, mas as vias não foram dimensionadas da forma devida para suportar o fluxo de pessoas que por aqui passam, por aqui residem. Então, o Buritis é um bairro que tem um defasamento dessa questão, uma defasagem, e a gente precisa de quê? De atualizar, trazer o investimento, corrigir os gargalos que o bairro tem de acesso, melhorar o transporte de um modo geral, transporte público, enfim, são melhorias que o bairro precisa, mas a gente ainda vai precisar de bastante articulação para conseguir chegar no ponto ideal. Mas tirando isso, eu gosto muito aqui do Buritis. O que te motivou a disputar uma cadeira na Câmara Municipal? Bem, em 2013 o país todo passou por um momento de reflexão pessoal quando a gente teve aquelas manifestações na época da Copa das Confederações e tinha aquela discussão lá de centavos da passagem, mas todo mundo saiu de casa indignado para protestar em cima de algum incômodo que já vinha se arrastando há muito tempo. E naquela época, quando isso aconteceu, uma pessoa me perguntou em quem eu tinha votado na última eleição e eu não lembrava em quem eu tinha votado, até porque a maioria dos votos que eu tinha dado, principalmente de parlamento, né, tanto municipal quanto estadual e federal, não tinham sido eleitos, então eu não tinha conexão nenhuma, não sabia nem o que tinha acontecido de fato com o voto. E a partir daquele momento eu falei, poxa, como que a gente cobra dos outros sendo que a gente não está dando exemplo? Então eu passei a me importar mais com esses assuntos de política, de entender melhor quem são as pessoas que estão dirigindo as organizações, as nossas entidades representativas e passei a ser uma pessoa antenada, digamos assim. Mais tarde, em 2015, né, que aí já estava no momento do segundo mandato da Dilma, e aí foram várias manifestações contra o governo, eu fui desafiado por um tio meu, né, que ele justamente colocou, a gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas que estejam dispostas e que tem que se apresentar, então por que não, né? Já que tem toda uma bagagem, eu já tinha, desde muito cedo, eu tive uma vivência no mundo prático, no mundo empresarial, consegui ter uma carreira bacana em relação ao mundo empreendedor. Então eu falei, poxa, realmente tem todo sentido e a gente tem que dar o passo à frente mesmo e se apresentar. Então puxei o ar e fui para cima, né? Vou ser candidato em 2016 e comecei a me organizar para esse momento e assim foi. Em 2016, que foi minha primeira experiência, eu tive 2.216 votos. Aliás, não se importem que todo mundo que já foi candidato lembra até do último voto, né? Então a gente fala até o último número e não aproximadamente, 2.216. E no dia, quando isso aconteceu, apesar de não ter sido eleito, me deu uma sensação muito grande de alegria, porque é muita gente te endossando, é muita gente falando o seguinte, eu confio no seu trabalho. E aí, quando passou o momento político, que tem o lado complicado também de você participar de um processo de eleição. Quando você vai na festinha de aniversário de um menino pequeno, vai ter um infeliz lá que na frente da sua família fala, tá vendo, ele veio só porque ele é candidato. Então você tem que estar preparado para isso, você tem que doar muito para a questão de estar exposto.
E naquela ocasião, quando passou tudo e a poeira baixou, aí foi quando a presidente Consuelo me convidou para encabeçar a chapa da próxima diretoria da associação, porque ela já estava há 4 anos como presidente. E aí vem a questão, por como que você, né, se prontifica a ser um candidato para uma representação coletiva. Na hora que te chamam para ir para a associação do seu bairro, trabalhar de graça e trabalhar muito, né? Você pega e fala, não, porque eu tenho minha vida particular a zelar. Eu peguei e falei, não faz sentido, essa missão eu tenho que cumprir. E fui para cima, mas de uma forma também muito bacana na época, que foi justamente o que? O time que foi montado na época da associação, nessa chapa que começou em 2017, todas as pessoas eram pessoas que eu conheci no ativismo comunitário. Não tinha amigos anteriores, que, não, eu chamei um conhecido ou coisa assim. Não, todo mundo já tinha tendência de, ou era ou já foi síndico do seu prédio, todo mundo gosta de participar. Então eu brinco com os diretores da associação, que eu falo que é bom demais, quando não tem que ligar para ninguém para falar que tem reunião da associação. E a gente pegou e foi trabalhar. E eu sempre, quando eu pulo num projeto, eu pulo de cabeça mesmo e tento dar o meu melhor, né? E aí, o máximo que foi possível fazer, eu acho que é o que está aí consolidado nesses 4 anos de trabalho. Então agora chegou a hora, né? Ser candidato, eu acho que é justamente esse momento, mas agora com uma trajetória de trabalho voluntário que me qualifica para esse momento e com uma percepção de cidade muito melhor do que eu tinha há 4 anos atrás. Porque a Associação do Bairro Buritis, ela, além de ter me permitido essa visão mais regional, me permitiu conectar com pontos de vista da cidade inteira, né? Sejam de demandas, às vezes aqui da Ventosa, sejam demandas do bairro Mangabeiras, sejam demandas ambientais relativas à Mata do Planalto, seja discutir um parque do Jardim América, seja fazer uma ação de plantio de mudas do córrego do Cercadinho, que conecta vários bairros aqui da região, seja discutir o plano diretor de Belo Horizonte, seja participar do processo de licenciamento da Arena MRV do Galo. Ou seja, muitos assuntos passaram por essas vias de discussão comunitária, de representação popular, e a Associação do Bairro Buritis sempre esteve lá para debater, ouvir e, principalmente, levar as visões da comunidade como um todo para que o poder público pudesse alinhar e conduzir da melhor forma possível. Pegando um gancho nesse seu último relato, qual que é a vantagem de termos um parlamentar que conhece as necessidades do nosso bairro? Nada melhor do que uma pessoa que tenha conhecimento de causa e que tenha participado ativamente dessas discussões. Muita gente que eu conheci durante essa jornada, certamente, se eu não tivesse trabalhado nessa linha, eu jamais talvez teria conhecido. Por exemplo, numa reunião do Conselho de Transporte e Trânsito, né, da região oeste, eu conheci pessoas simples, por exemplo, que têm demandas muito diferentes do que das demandas, por exemplo, do morador que usa o carro, né? A questão do transporte coletivo, pessoas que são usuárias efetivamente no dia a dia, né? Pessoas que estão em realidades muito diferentes da minha, e poder perceber todo mundo, poder conhecer o problema de várias pessoas nos engrandece demais para você estar mais seguro de ser realmente uma pessoa que forma pontes de conexão. Eu acho que a palavra que mais define uma boa atuação parlamentar, além das prerrogativas que já são estabelecidas na legislação, mas é de você formar pontes e conectar as pessoas para que todos consigam ter suas demandas, de certa forma, direcionadas para a solução. Infelizmente, estamos vivendo um caos, né? Insegurança na saúde, na educação. O que a comunidade do bairro Buritis pode esperar para 2021? Bem, 2021 ainda é uma incógnita, mas eu vejo que vai ser um momento de muito trabalho, de todo mundo ter que se superar realmente, porque todo mundo vai sair dessa pandemia muito arranhado, de um jeito ou de outro.
E por isso eu vejo que é de suma importância que algumas discussões que já começaram, mas agora vão ter que realmente ter um protagonismo dentro das pautas, chama-se racionalização dos recursos e impulsionamento da retomada econômica. Eu acho que é hora da cidade se fortalecer em conjunto, né? Porque a gente vai precisar muito de trazer perspectivas por meio do trabalho, né? As pessoas precisam de ter seu trabalho, de ter seu sustento, e para isso a atuação dos políticos, dos parlamentares, de um modo geral, é de quê? De desobstruir esse caminho, tirar burocracias do caminho, criar situações para atrair investimentos, enfim, fazer com que a máquina econômica volte depois que a gente conseguir consertar, né, os problemas que a saúde hoje está nos imprimindo, infelizmente com esse vírus terrível do coronavírus. Mas não dá para a gente ter bola de cristal, o que a gente tem que fazer é viver um dia de cada vez, mas eu acredito que vai ser pela força de trabalho dessa população tão aguerrida e principalmente, né, pensando num escopo mais macro de todas as gerações, é a gente sempre trabalhar no fomento da educação, até pela minha própria atuação como professor, né? Eu acredito que é a educação que vai transformar o país, mas a educação canalizando também com a força de trabalho para a gente conseguir sair desse momento terrível. 2021 vai ser um ano muito especial, mas a questão é estar pronto para a batalha, então vamos para frente. Quando a campanha eleitoral iniciar, você vai continuar presidente da associação? Não, eu vou me afastar da função de presidente. O nosso vice-presidente, que é o Rômulo Belfort, vai assumir a linha de frente, mas deixar de participar da associação é uma coisa que eu nem consigo imaginar, porque a conexão que a gente criou com o bairro, com a região, com todos os projetos que foram startados e cultivados, eu não tenho a menor, digamos assim, imaginação de não continuar participando e vendo as coisas progredindo e evoluindo. Tradicionalmente, na Associação do Bairro Buritis, todos os ex-presidentes também participam do conselho. Então, de uma forma ou de outra, né, seja dentro de uma chapa de diretoria ou como um mero voluntário, o Buritis e a região pode sempre contar comigo, independente de, no caso, vir a ser eleito ou não. Eu acho que a civilidade do trabalho coletivo, né, o trabalho comunitário, é uma coisa que eu gostaria, já passo isso para os meus filhos, mas eu acho que a gente tinha que conseguir difundir isso cada vez mais entre as crianças e os jovens, porque o que é público não pode ser interpretado como de ninguém, e sim como todo mundo é dono também. A gente tem que ter esse olhar de zelar pelo que é de todos. E eu acho que isso é um papel fundamental das entidades comunitárias para levar esse espírito adiante e cada vez ter mais pessoas que sintam prazer de estar cuidando do todo. Então, para finalizar, só mais uma pergunta. Mesmo se você for eleito, você vai continuar atuando na Associação do Bairro Buritis? Sim, talvez não como presidente, porque vou passar o bastão, mas estarei sempre presente aqui na Associação do Bairro Buritis. São 24 anos de história, de luta, de atuação e de muitas conquistas para o bairro Buritis e região. Impossível tratar um assunto tão vasto em uma única conversa. Mas espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista e participem da Associação do Bairro Buritis. Só a união é que faz a força e juntos poderemos conquistar muito mais. Obrigada.